Senador do Acre, Gladys Camelita, Vossa Excelência estava ali no plenário, eu ia até cumprimentar Vossa Excelência, que um dia Vossa Excelência foi citado em investigações ou citações, coisa dessa ordem, um dia que Vossa Excelência foi questionado nessa casa e Vossa Excelência disse: eu vou provar a minha inocência. E agora eu soube que a Justiça realmente comunga com o seu sentimento da inocência. Isso naquele momento me preocupou, porque Vossa Excelência é um senador novo, é um senador expoente, é uma das lideranças que nasce no estado do Acre, e eu fiquei realmente extremamente preocupado, porque a renovação política, senadora Ana Amélia, ela precisa acontecer exatamente com esses homens brilhantes. E Vossa Excelência hoje, sem nenhuma dúvida, está muito mais leve externamente, porque Vossa Excelência já tinha essa consciência quando Vossa Excelência usou a tribuna. Quero parabenizar Vossa Excelência. Senador Theomário, só para agradecer a Vossa Excelência pelo carinho, pelo reconhecimento. Eu não tinha dúvida que mais cedo ou mais tarde a Justiça iria provar que nós nunca comungamos de nada ilícito na minha vida política, na minha carreira pessoal, empresarial. E eu sempre digo, sempre confiei e confio na justiça, tanto da divina e na nossa justiça brasileira. Muito obrigado pela deferência, senador. Excelência está convidado a pagar um churrasco para a senadora Ana Amélia e para os demais, Maranhão também, tá bom? O senador Medeiros ficou passando salivando, né? Bom, senhor presidente, eu venho aqui hoje falar um pouco da privatização, mas eu vi aqui vários ataques ao general Antônio Hamilton Martins Mourão, pela fala desse general, senadora Ana Amélia, e senador Medeiros. Mas a população brasileira, o senador Medeiros sabe disso, que ele é, inclusive, hoje, uma pessoa que tem influência, quero até parabenizá-lo pelo brilhante trabalho, que hoje é um senador muito ouvido nas redes sociais, e sabe que, diariamente, a gente vê manifestações pela desilusão, né, das pessoas, por não acreditarem mais, por a política não estabelecer mais sonho. A gente vê diariamente as pessoas pedindo uma intervenção militar. Claro que essa intervenção militar ela é a decisão mais drástica que poderia ter. E o melhor dos sistemas ainda é o sistema democrático. Mas a democracia, ela tem que ser dentro da regra, dentro da normalidade, não convivendo com o errado, não convivendo com aquilo que cada dia mais macula, cada dia mais destrói, cada dia mais tira a fé do povo brasileiro, das suas instituições. Um governo só pode ser forte, um país só pode ser forte, senador Maranhão, se ele tiver, naturalmente, as suas instituições fortalecidas. Portanto, eu entendo que a fala do general Mourão, ela representa uma luz amarela diante de tanto casos e descasos e vários problemas sem solução. Eu acho que a impunidade nesse país, ela começa a criar essa incomodação em todos os segmentos. E não tem dúvida que o general Mourão, ele, além de ser general, ele é humano, ele é brasileiro, ele é patriótico, ele é nacionalista, ele tem amor por essa terra. E ele, veja você, ele é secretário de Economia do Exército Brasileiro. E todo mundo lembra que um dia desse nós usamos essa tribuna exatamente para reclamar dos cortes, né, que foi feito no orçamento do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro hoje teve contingenciamento, teve contingenciamento no seu recurso, impedindo, né, de ele efetuar as suas obrigações institucionais nesse país. E isso, naturalmente, deve ter incomodado o general Mourão, como também ele deve ter recebido todas essas manifestações. Eu acho que ele acabou que deu um recado para que as pessoas não tornem isso uma brincadeira, para que esse país não venha se acostumar com as coisas erradas, para que esse país volte a andar no seu leito, que esse país
as instituições brasileiras, as autoridades brasileiras, voltem a ter a esperança, que passe a confiança para o povo brasileiro. Então, portanto, eu entendo isso como um sinal amarelo. É importante que todo mundo, nesse momento, Poder Executivo, Poder Judiciário, o Poder Legislativo, realmente receba essa mensagem, uma mensagem de mudança de comportamento, como uma mensagem que ninguém pode ficar na impunidade, na indecisão, que nem tudo pode ser colocado para debaixo do tapete, porque está todo mundo alerta, e está todo mundo olhando, e tem muita gente que ama esse país, e não vai permitir, a grande maioria absoluta ama esse país, e não vai permitir que essas mazelas, esses procedimentos não republicanos, que hoje maculam, que hoje denigrem, que hoje diminuem as nossas instituições, continue sendo praticado. Então, é fundamental que, nesse momento, os órgãos, as instituições brasileiras se ergam, se fortaleçam e que punam todos os culpados, que vão os homens, mas que fiquem as instituições, né? Os homens são passageiros, as instituições têm que ser sólidas, cada dia mais, muito mais forte, e para ser mais forte, ela tem que ser transparente, e para ser transparente, ela tem que punir todos os culpados, é fundamental, é fundamental. Você vê agorinha, a gente viu aqui falar, senador Medeiros, presidente, que a questão da reforma política, veja você, um Congresso que não tem condições de fazer uma reforma política, vai já permitir que o Judiciário baixe uma resolução, na ótica do Judiciário, no sentimento do Judiciário, no olhar do Judiciário. Ou seja, faltam poucos dias para que saia dessa casa uma resposta de uma reforma que não seria a reforma do sonho brasileiro, não seria a reforma que casaria com o sentimento do povo brasileiro, senadora Ana Amélia, mas fosse uma reforma que já estabelecesse pelo menos a regra do jogo. A regra do jogo está bem aí. Nós precisamos estabelecer, dizer qual é o formato, né? O que é que nós vamos ter disponível para realmente descer as urnas e aí fazer a nova escolha de um novo Congresso, de aí 2/3 do Senado e 100% dos deputados federais, deputados estaduais e governadores desse país. Eu acho, e presidente da República também, claro, e o presidente da República. Portanto, nós não podemos estar aqui, eu sempre digo que às vezes eu fico incomodado nessa casa, quando eu sinto que aqui se engole um elefante e se engasga com uma formiga, né? A gente tenta fazer que a coisa ande, e é um puxa daqui, é um puxa dacolá, e o povo brasileiro não consegue entender, né, esse mecanismo, né, esse formato, essa metodologia que realmente não anda, não busca um consenso. Eu sempre digo que 100% nós não vamos atender a demanda e a necessidade de todos os pré-candidatos e candidatos à reeleição. Eu digo sempre que a maior preocupação, o maior entrave, senadora Ana Amélia, em todo esse processo, é exatamente, senador, me permita mais um tempo, é exatamente a questão financeira. E eu aqui fico extremamente à vontade, né? Eu fico extremamente à vontade. Eu sempre digo que as minhas campanhas, eu sempre fiz ela com a cara, a coragem, com a minha voz, com o meu sapato e com a minha verdade, né, com as minhas posições ideológicas. É assim que eu faço política. Eu nunca vi necessidade. Eu fiz esse mandato de senador, que é um mandato robusto e que muito me honra, mas eu fiz ele em cima de uma pampa, conversando com o povo, onde o povo se encontrava, né, ali, nas filas naturais, né, nos sinais, né, nas reuniões naturais das pessoas. Ali eu chegava e fazia, com panfletagem, fazia, então, as minhas propostas. Então, eu acho que essa preocupação de financiar a campanha, eu não tenho nenhuma, eu estou muito tranquilo, não vejo essa necessidade. Sapato é barato, compra sapato, né? A voz deu de graça,
Então, use a sua voz e o teu trabalho. Ora, se o cara passa aqui 4 anos como deputado federal, passa 8 anos como senador, 4 anos como governador, muitos 8 anos que não pode ir para a reeleição. E aí, vai ainda querer dinheiro para ir fazer campanha? Não, chega para o povo, olha, você me deu tanto tempo de mandato, eu fiz isso, mereço ou não mereço voltar? Eu vejo hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu vejo aquele estado e vejo aqui os senadores de lá. E aqui eu sempre tenho dito que a senadora Ana Amélia, eu tenho até medo de ir para Roraima, que ela hoje tem uma admiração, o povo de Roraima tem uma admiração, né, Osterni? O Osterni é um vereador de Bonfim, que ele é realmente fã número 1, né? A senadora, às vezes eu estou até no meu gabinete, e aí senadora Amélia está falando, faça uma parte para ela, então realmente, por que ela conquistou o Brasil? Porque a senadora Amélia, ela é dessa casa, um dos poucos senadores que tem uma coerência, né? Nós não conseguimos ver na fala da senadora, no comportamento, oscilações. Por isso, hoje, a gente chega, eu estive no Rio Grande do Sul, senadora, você é muito querida naquela terra, e aquela terra está muito bem representada, sem nenhuma dúvida, por Vossa Excelência, o senador Paulo Paim, né, por Lazier. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquele que é bom volta. Aquele que bom volta. Eu torço muito, né? Eu quero, ainda tenho mais 4 anos nessa casa e quero ter o prazer de poder sempre estar bebendo na sabedoria de Vossa Excelência, aprendendo muito com Vossa Excelência, que Vossa Excelência realmente honra qualquer parlamentar que possa ter participado da mesma legislatura que Vossa Excelência. Pode usar a palavra, por favor. Muito obrigada, senador Theomário Mota, pela generosidade das referências que são sempre estimulantes, mas apenas aumentam muito a responsabilidade para continuar trabalhando dessa forma, com comprometimento com o interesse social. Estamos, nesse aspecto, do mesmo lado, trabalhamos pelos mesmos interesses sociais na área da saúde, da agricultura, da produção, do desenvolvimento. Vossa Excelência, pela situação que está no estado de Roraima, pelas minorias, pela comunidade indígena, por quilombolas, da mesma forma como nós também temos demandas nessas áreas no Rio Grande do Sul. Meio ambiente, sustentabilidade. Então, Vossa Excelência também, nós temos aqui uma convivência extremamente fraterna e extremamente respeitosa. Eu queria também aproveitar que Vossa Excelência está na tribuna para o nosso querido vereador lá de Bonfim, um grande abraço a ele, pela gentileza que ele tem sempre de fazer essas referências, que são, claro, muito estimulantes. Um grande abraço, senador. Obrigado, senadora Amélia. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui encerrar, claro que eu findei que me deu tão pouco minuto, o senador Medeiros, ele é muito caxia quando ele está na presidência. Ele reduziu meu tempo a muito pouco e que findou que eu fiquei aí com meu pronunciamento para amanhã, o outro, mas esse assunto era um assunto que é importante a gente realmente aqui destacar. Senhor presidente, meu muito obrigado.